Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kíssila e hoje, para honra e glória do nosso Pai, estamos completando o 200º dia da nossa leitura. Se você está aqui conosco nessa jornada desde o início, parabéns! Eu estou muito feliz de alcançar esse marco junto com vocês. E eu estou muito mais feliz ainda de estar realizando essa leitura com vocês, que eu tenho um carinho enorme e que me acompanham, me motivam a seguir nessa jornada dessa leitura que realmente transformou a minha vida. E do fundo do meu coração, eu espero que tenha transformado a vida de vocês também. Eu já tinha visto alguns depoimentos de como a leitura da Bíblia transforma o nosso espírito. E hoje eu realmente sinto que ela é o alimento espiritual que eu preciso todos os dias. E eu não estaria aqui se não fosse vocês, se não fosse o carinho, o apoio e a companhia de vocês aqui todos os dias, sendo persistentes, perseverando nesse propósito junto comigo. Então, louvado seja Deus, toda a honra e glória ao nosso Pai que tem nos sustentado nessa trajetória. E um abraço muito especial a todos vocês que eu considero como a minha família em Cristo. Mesmo que eu não conheça todos que estão aí do outro lado, saibam que eu os amo em Cristo Jesus, de todo o meu coração. Amém? Mais uma vez, os meus parabéns aqui eu quero deixar registrado, porque 200 dias nessa leitura é um marco muito importante e é muito difícil perseverar da forma que vocês têm perseverado. No início, a leitura era média de 200 pessoas por dia. Hoje nós temos uma média de 80 a 90 pessoas. Então, se você está aqui comigo, meus parabéns. E eu tenho certeza que essa leitura vai aproximar cada vez mais a sua vida da presença do nosso Pai, e que Ele está muito feliz de ter você aqui com a gente nesse propósito, nesse projeto, assim como eu também. Então, nesse dia tão especial, no nosso 200º dia, vamos seguir com a leitura de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 1 ao capítulo 29, versículo 30. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 6 ao 21. Salmos, capítulo 15, versículos 1 ao 5. E Provérbios, capítulo 19, versículos 18 e 19. Amados, antes de iniciarmos a leitura, então vamos agradecer ao nosso Pai. Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, por nos sustentar até aqui nesse projeto, por nos sustentar na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso lar, junto à nossa família. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes da tua misericórdia. Te pedimos nesse momento que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura, para que nós tenhamos o entendimento da Tua palavra de acordo com a Tua vontade, e que esse estudo aproxime a nossa vida cada vez mais da Tua presença. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 1 ao capítulo 29, versículo 30. Davi convocou para Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000, os de 100, os administradores de todos os bens e rebanhos do rei e de seus filhos, bem como os oficiais, os poderosos e todos os guerreiros valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: Meus irmãos e meu povo, escutem. Eu tive a intenção de edificar um templo onde pudesse repousar a arca da aliança do Senhor, e para que fosse o estrado dos pés do nosso Deus. Eu havia feito preparativos para essa construção. Porém, Deus me disse: Você não edificará um templo ao meu nome, porque é homem de guerra e derramou muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eu fosse rei sobre Israel para sempre. Porque ele escolheu Judá como príncipe da casa de Judá. Escolheu a casa de meu pai. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor,
Ele escolheu Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor, sobre Israel, e me disse: O seu filho Salomão é quem edificará o meu templo e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele continuar a cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como tem feito até o dia de hoje. Portanto, agora, diante de todo Israel, a congregação do Senhor, e diante do nosso Deus que me ouve, eu peço que vocês guardem e conheçam todos os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês possuam esta boa terra e possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seus pais e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Agora tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Davi entregou a Salomão seu filho a planta do pórtico, com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, bem como do lugar do propiciatório. Também entregou a planta de tudo o que tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor, e a todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. Deu-lhe instruções para organizar os turnos dos sacerdotes e dos levitas e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor. Especificou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro de cada serviço, do peso da prata para todos os utensílios de prata de cada serviço, o peso para os candelabros de ouro e as suas lâmpadas de ouro, para cada candelabro e suas lâmpadas segundo o uso de cada um. Também o peso do ouro para cada uma das mesas da propiciação, e o peso da prata para as mesas de prata. Ouro puro para os garfos, para as bacias e para os copos. Para as taças de ouro o devido peso de cada uma, bem como para as taças de prata, a cada uma o seu peso. O peso do ouro refinado para o altar do incenso, bem como, segundo a planta, o ouro para o carro dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Davi disse: Isto me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber todas as obras desta planta. Então Davi disse a Salomão seu filho: Seja forte e corajoso, e mãos à obra. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor Deus, meu Deus, estará com você. Ele não o deixará nem o abandonará, até que você termine todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus, e para toda a obra. Você poderá contar com voluntários competentes para fazer todo tipo de serviço, também com os chefes e todo o povo. Estarão inteiramente às suas ordens. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não era para homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira. Pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e todos os tipos de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância,
E ainda, porque amo o templo de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus, além de tudo o que preparei para o santuário: 100 toneladas de ouro, do ouro de Ofir, e 240 toneladas de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para a casa do Senhor? Então os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os administradores da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias, e deram para o serviço da casa 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias para o Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos, porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos, como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra, e não temos permanência. O Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre o nosso coração do teu povo, no nosso coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. Ao meu filho Salomão dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio, para o qual fiz todos estes preparativos. Então Davi disse a toda a congregação: Agora louvem o Senhor seu Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram diante do rei. No dia seguinte trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia diante do Senhor com grande alegria. Pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadoque por sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Senhor como rei em lugar de Davi, seu pai. Ele prosperou e todo Israel lhe obedecia, todos os oficiais, os soldados e até todos os filhos do rei Davi prestaram homenagens ao rei Salomão.
O Senhor engrandeceu muito Salomão diante de todo Israel, e lhe deu majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Ele reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas de Natã, o profeta, e nas crônicas de Gade, o vidente. Ali também está registrado o que se passou no seu reinado, e se fala a respeito do seu poder e de todos os acontecimentos que se dera com ele, com Israel e com todos os reinos naquelas terras. Livro de Romanos, capítulo 5, versículos 6 ao 21. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que se aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Livro de Salmos, capítulo 15, versículos 1 ao 5. Salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos
tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Livro de Provérbios, capítulo 19, versículos 18 e 19. Corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda ao ponto de matá-lo. Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo.